Marcos, capítulo 9, vamos ler o versículo 32. Diz assim, ó: "Mas eles não entenderam o que ele queria dizer". Apenas essa frase. Mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Agora, vamos para João 13, versículo 7. João 13. Respondeu Jesus: "Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá." Esses dois versículos mostram a você duas coisas importantes. É, que eles viveram com Jesus como discípulos, e nós não somos discípulos de Jesus, e que nós vivemos também. Quais são essas duas coisas? Às vezes, Jesus fala com você e você não entende o que ele falou. Foi o primeiro texto. E às vezes, o que Jesus está fazendo na sua vida, neste momento, neste ano, você não está entendendo. Então, nós temos duas dificuldades, às vezes, no nosso relacionamento com Jesus. Às vezes, Jesus fala e você não entende o que ele falou com você. E às vezes, Jesus está agindo na sua vida e você não entende nada naquele momento. E você tem que prosseguir pela fé, crendo que vai acontecer o que ele falou com Pedro. Agora você não entende, mais tarde você vai entender. E eu lembro que na década de 80, nós estávamos pastoreando em um dos estados do sul do Brasil e nós não tínhamos carro. Então a igreja resolveu comprar um carro pastoral e comprou uma Fiat 147. Não ria, aquela estava boa, né? Mas para os mais jovens, o Fiat 147 ficou muito famoso no Brasil. Foi o carro que a Fiat, a montadora, entrou no Brasil para concorrer na época com o Fusca. Era um carro barato, eh, mas devido à sua fragilidade, o brasileiro, que é muito criativo, né, eh, resolveu logo explicar o significado do nome daquele carro, né, Fiat 147. Fui iludido, agora é tarde, né? O Fiat. Mas aquela estava boa, né? Estava com 4 pneus novos, Goodyear, 4 amortecedores novos, COFAP, motor estava bom. Na verdade, a igreja fez isso depois de adquirir, refez todo o freio do carro. O carro estava bom ao ponto de, em férias pastorais, nós viajamos com ela, de Curitiba até Itajaí, né? Itajaí já é Santa Catarina, uma viagem tranquila, ida e volta, né? Um pouco tempo depois, a minha cunhada adoeceu e minha esposa veio com nossas 2 filhas ao Rio para ajudá-la. E depois que ela melhorou, nós tivemos contato. Ela falou: "Pode vir me buscar". Eu vim com aquela Fiat 147, de Curitiba ao Rio de Janeiro. Vocês verem que ela estava boa, eu fiz em 9 horas. Só parei uma vez para fazer um lanche de meia hora, né. Então, eh, tinha vários anjos me acompanhando naquela época, né. Eh, Hoje na minha cabeça aquilo naquela época era fé e coragem, hoje na minha cabeça seria imprudência e irresponsabilidade, né. Eh, mas o que acontece? Aquele carro, eh, antes dessas viagens, quando eu pegava a estrada e passava de 80, ele era um carro com defeito, né. E, eu resolvi então procurar a ajuda de um mecânico, tentar descobrir. Era um carro normal, até 80 por hora.
Depois de 80, o carro engasgava, não respondiam, ficava estranho. Fui numa oficina que tinha perto da igreja, nós já morávamos na casa pastoral da igreja, e era aquela oficina que tinha o pai, o filho e alguns funcionários, e quem me atendeu foi o filho. Os carros daquela época tinham uma coisa que chamava carburador, não era injeção eletrônica, né. Então ele olhou gigrê, olhou boia, né, olhou vela, e saía comigo: "Vamos ver se ficou bom". Ele saía, ele mesmo às vezes dirigia falando, aí via o mesmo defeito, até 80 um carro normal, passava a primeira, a segunda, terceira, quando ia passar a quarta, carro com defeito. Olha, ele gastou acho que quase que um dia inteiro comigo, até que aquele jovem mecânico cansou. Ele chamou o pai e falou: "Pai, olha só, o carro dele é o seguinte, até 80 quilômetros por hora é um carro normal. Depois de 80 ele não responde, não desenvolve, fica estranho". Aí o pai falou assim: "O que que você já fez?". "Pai, já fiz tudo. Olhei vela, olhei cabo, olhei gigrê, olhei boia do carburador, eh, já fiz tudo". O pai, mais experiente, ele só falou assim: "Filho, agora faz ao contrário. Vem de trás para frente. Olha embaixo do carro e vem do tanque até o carburador". Aí ele pegou aquelas planchas de mecânico, né, entrou embaixo do carro. Quando ele entrou embaixo do carro, ele já achou o defeito, né. Então, o carro não era como hoje, né, hoje não tem mais esse sistema, mas tinha uma mangueira que vinha do tanque para o carburador. A mangueira tinha dado uma dobrinha, então até 80 quilômetros, quando você acelerava, puxava a quantidade de gasolina que o motor precisava. Mas quando precisava puxar mais, não passava. Aí o carro ficava diferente. Ele achou no instante. Por que que eu estou contando essa história? Porque para mostrar o seguinte: às vezes, aquilo que é difícil você entender, Jesus sabe te dar uma explicação com uma palavra só, com uma frase só. Mas, às vezes, o que é difícil você entender sozinho, não vai ser difícil você entender quando você está com uma pessoa mais experiente ou mais vivida. Segundo exemplo que eu quero citar, né? Então aqui fica um pouco ligado a eles não terem entendido por que Jesus decidiu lavar os pés deles. Eh, eu e minha esposa estávamos recém-casados e não tínhamos nem filhos ainda, bem assim recém-casados. Aquelas perguntas de recém-casado, né? Um tentando conhecer o outro, as preferências, os gostos, né? Ela chegou, acho que foi na sala ou no quarto, não lembro. Falou assim: "Amor, você gosta de comer maçã com maionese?". Aí quando ela falou isso, assim, eu viajei. Eu imaginei eu pegando uma maçã, mordendo, uma faca, passando a maionese, passando a maçã. Aí eu falei assim: "Mas que estranho, eu nunca vi isso". Aí ela falou assim: "É, amor, maçã com maionese, você não gosta?". Aí acho que ela percebeu pelo meu assombro, eu não tinha entendido o que ela falou. Aí ela explicou, ela decodificou a mensagem. Ela falou assim: "Não, amor, quero saber se você gosta de eu picar a maçã e botar na salada de maionese". Eu falei: "Ai, adoro, gosto demais. Pode fazer, gosto muito". Mas ela me deu um susto, né. Eu imaginei: "Olha, vou comer maçã passando maionese", né. Bom, esse exemplo mostra o seguinte: às vezes, por que que nós não entendemos o que Jesus falou? Porque nós não estamos na mesma sintonia que ele. O pensamento de Jesus está aqui, ó, e o teu está aqui. Ela estava pensando maçã com maionese num patamar, né. Maçã na salada de maionese. Eu
Quando ela falou, eu pensei em outro patamar. Pensei a fruta, a maçã, comendo ela e passando maionese, né. Isso aconteceu com os discípulos muitas vezes, se aconteceu com eles, acontece conosco. Às vezes você não entende o que Jesus fala com você, e às vezes você não entende o que Jesus faz na sua vida. E então nós precisamos de ajuda, nós temos um grande ajudante, que é o Espírito Santo, nós temos uma grande ferramenta, que é a palavra, mas nós temos também uns aos outros. Lembra do exemplo do mecânico jovem? O mecânico, o pai mais experiente, com uma palavra só, ele não achou o defeito, mas com uma palavra resolveu aquela questão. E eu quero eh, te dar agora eh, 5 razões porque nós temos dificuldades, muitas vezes, de entender Jesus falando ou agindo na nossa vida. A primeira delas é porque Jesus, ele não enxerga as coisas como você enxerga. Jesus muitas vezes enxerga ao contrário do que você está enxergando. Vou dar alguns exemplos. Eh, Quando vieram chamar Jesus, né, porque uma menina de 12 anos havia falecido, todo mundo naquela casa estava vendo o quê? Uma menina morta. Mas o que é que Jesus estava vendo? Uma menina dormindo. Então, às vezes você não entende Jesus, porque Jesus vê as coisas diferente de você. E que bom, porque se ele visse as coisas como você vê, ele não seria Jesus. Então, a questão não é ele ver como eu vejo, é eu e você crescermos espiritualmente para que nós possamos, com olhos espirituais, vermos como ele vê, enxergar o que ele está enxergando. Lembra da experiência de Eliseu e Geazi? Porque qual era o problema da angústia interior de Geazi? Porque Geazi não estava vendo o que Eliseu estava vendo. Então ele achava, Geazi, que o exército inimigo era maior do que o exército de Israel. Mas Geazi não estava vendo os aliados do exército de Israel. E Eliseu estava. Então Eliseu ora. E o que Eliseu pede para Deus a respeito de Eliseu? Que Deus abrisse os seus olhos. Então, quando Geazi vê o que Eliseu estava vendo, aí ele compreende: não há receio nessa batalha, porque ele vê ali um exército de anjos numerosíssimo junto com o exército de Israel, e então a confusão, o medo de Geazi mudou naquela hora. Às vezes a sua confusão, o seu medo é porque você não está enxergando na sua vida o que Jesus já está vendo. Eh, Vou te dar um outro exemplo também. Nós enxergamos as pessoas como elas estão. Jesus enxerga as pessoas como elas serão, depois de se encontrarem com ele. Você recorda como é que a cidade enxergava a mulher samaritana? Uma mulher que era evitada por todas as demais da cidade, tinha que pegar água no horário que as outras não iam naquele poço. Você se lembra como é que a cidade enxergava o homem chamado Zaqueu? Também ninguém queria se aproximar dele, ninguém queria ter amizade com Zaqueu. Você se lembra também como era o jeito de Mateus antes de se converter? Pois bem, em todas essas pessoas e outras também, Jesus não viu nelas o que todo mundo via. O que todo mundo via nelas é o que elas eram. Jesus viu o que elas eram, mas também viu o que elas se tornariam. Então é por isso que às vezes nós não entendemos por que nós não temos misericórdia de algumas pessoas e Jesus tem.
Por que que nós queremos a lei de talião com algumas pessoas? Dente por dente, olho por olho. E às vezes nós achamos que Jesus é injusto em não aplicar essa lei com elas, porque Jesus age com misericórdia. Mas às vezes a nossa dificuldade de entender Jesus é porque nós queremos que Jesus veja as situações, que Jesus veja as pessoas com os nossos próprios olhos. Uma vez um pastor que eu conheço, então eu ouvi ele mesmo contar essa história, eh, o líder dele falando sobre a futura igreja que ele ia ter, novo local, tá, etc. E aquele pastor ali foi sábio, ele falou assim: "Pastor, não estou vendo nada disso. Então você pode me emprestar o seu óculos?" O problema às vezes não é você não estar vendo o que Jesus está vendo, é você, por não estar vendo o que ele está vendo, tomar decisões erradas. Apostatar da fé, se afastar, desanimar, se desviar. Faz, imagine, Geazi não pediu isso, mas faz de conta que ele tivesse falado: Eliseu, você pode orar por mim? Para que Deus abra os meus olhos? Você poderia fazer como esse exemplo, falar assim para outra pessoa, né? E às vezes essa outra pessoa pode ser o pastor, né? Pode ser o pai, a mãe, que está vendo alguma coisa para o seu futuro e lança uma palavra, e você não pode fazer como aquele comandante, que o profeta Elias, ele estava vendo, estava uma situação de causa em Israel, eles estavam comendo eh, cocô de pombo, né? eh, estavam, às vezes, escolhendo o filho de quem iam matar para poder não morrer de fome, matando os animais, né? Um cerco prolongado em Jerusalém. E o profeta Elias chega diante do rei, e o comandante das forças armadas de Israel estava do lado no momento. E aí o profeta Elias fala assim: ó, amanhã, a estas horas, ou seja, daqui a 24 horas, vai ter aqui em Jerusalém eh, farinha, trigo, a X valor. Mas era um valor muito baixo, porque na escassez tudo fica caro. Era o que eles estavam vivendo naquele momento. Eh, o rei não falou nada, mas o comandante falou assim: isso é impossível de acontecer. Aí o que que Elias falou? Então, você vai ver, mas você não vai experimentar. E o que aconteceu no dia seguinte, 24 horas depois? Né? Eh, Deus agiu lá no acampamento do exército inimigo, eles debandaram, deixaram as suas barracas, deixaram tudo para trás e todo o mantimento. Então, tinha muito mantimento ali daquele exército. Era cerca acho que de 180 mil homens. Com muita comida. E os leprosos foram lá, viram, aí voltaram, contaram para o rei. Aí o rei mandou averiguar. E aí foram lá, pegaram aquele alimento. E num dia de extrema escassez, no dia seguinte, uma abundância, alimento barato, que tinha em muita quantidade. Só que nesse momento, a informação chegou no palácio, chegou para o rei, e que os povos soube, quando o povo saiu, aquela correria para ir buscar alimento, quem é que eles atropelaram e que morreu pisoteado? O comandante. Então tenha cuidado, porque você não está vendo, mas pode ter alguém ao seu lado que está vendo algo que Deus vai fazer na sua vida. Não use a sua boca para se complicar. Seja humilde, né? Pode ser sincero. Olha, eu não estou vendo, mas se Deus tem isso aí, eu creio, eu espero, eu recebo, tá? Então, primeira coisa, por que que às vezes você tem dificuldade de entender Jesus? Porque Jesus não vê as pessoas e não vê as circunstâncias como você vê, tá? Nós podemos e devemos crescer a nossa estatura espiritual, né? Para chegarmos à estatura de Cristo, para começarmos a ver como Ele vê as coisas, as situações e as pessoas. Segunda razão por que temos dificuldades de entender o que Jesus fala, o que Jesus faz,
É porque Jesus, ele não se afoba com a emergência das circunstâncias, com a urgência da necessidade. Jesus não usa atalhos para alcançar objetivos, para alcançar alvos. Nós gostamos muito de atalho, né? Principalmente o motorista, quando ele erra o caminho, ele torce para ter um atalho ali mais perto possível, retorno o mais perto possível. Eh, e muitas vezes, lembrando lá Jeremias de novo, os pensamentos dele são mais elevados que o nosso. Você gosta de atalho, você gosta de rapidez, Jesus é o contrário. Jesus gosta do caminho mais longo. Às vezes, nós queremos que Jesus resolva uma questão em um ano, leva 10, leva 10. Queremos que ele resolva em 2 anos, leva 20. A sua pressa não muda o calendário dele. A sua afobação não deixa ele desesperado. Então, aprenda isso, coloca isso na sua cabeça hoje à noite, no seu coração, para você não ficar se decepcionando com Jesus, não porque ele falha, mas porque você não o entende. E vou te dar um exemplo, que é do próprio Senhor Jesus. O que que Satanás fez com Jesus quando ele está para começar o seu ministério terreno? Oferecer um atalho. Atalho é muito bom no computador, né? É ótimo criar atalho no computador. Você cria um atalho lá na- na área de trabalho, né? Cria um atalho para um website, cria um atalho para pasta, é maravilhoso. Você já clica ali e já vai direto, não precisa ficar percorrendo os diretórios para achar a pasta, achar o arquivo, nem nada. Para isso é muito bom, mas na sua vida espiritual, essa configuração não funciona. Essa pressa, querer atalho, querer tudo que se resolva rapidamente, não vai funcionar. E como Satanás sabe que o ser humano gosta de atalho, ele ofereceu um atalho para Jesus. E uma daquelas 3 tentações que é relatada para você no deserto, era Satanás oferecendo um atalho para Jesus. O que que Satanás ofereceu para Jesus? Olha, se você beijar a minha mão, toda a autoridade dos reinos dessa terra eu vou passar para você. Isso já estava no plano do Pai, já estava no plano divino. E isso já se cumpre hoje, porque a Bíblia diz que ele está assentado à destra de Deus Pai e que ele está na condução da história até o final dos tempos. E no final dos tempos, quando pecado e Satanás estiver separado do plano de Deus nessa terra, então a Bíblia diz que aí Cristo voltará essa autoridade que ele recebeu do Pai para ele. Então, eh, hoje, a partir do momento que Jesus venceu, o nome dele passou a ser o nome principal no universo que Deus criou, né? Acima de todo nome dado nos céus, na terra ou debaixo da terra. Mas Satanás ofereceu um atalho. Olha, não precisa ser escarneado pelas pessoas, não precisa enfrentar o deboche, não precisa ser desonrado quando você voltar lá na sua cidade, Nazaré, não precisa passar por isso. Não precisa você receber ingratidão das pessoas. Você vai curar 10 leprosos, só um vai ser grato, 90% vai ser ingrato contigo. Não precisa passar por isso. Eu tenho um atalho. Vai ser mais rápido. Não precisa do Getsemane. Não precisa suar sangue. Não precisa a dor extrema que você vai sentir na cruz. A vergonha, estar desnudo na cruz. Não precisa. Eu tenho um atalho. Quando ele ofereceu um atalho para Adão e Eva, funcionou, mas quando ele ofereceu um atalho para Jesus, Jesus falou assim: não, eu sei que meu pai não gosta de usar atalho, eu não aceito atalhos. E muitas vezes, às vezes você sofre porque
Deus estava executando um planejamento na sua vida e Satanás fez com você o que fez com Jesus, te ofereceu um atalho, né? E você não teve discernimento e quis aquele atalho. Eu lembrei agora uma experiência. eh, eu vivi como pastor auxiliar e, na época, como diretor, fundador de um seminário, do seminário da nossa denominação, no distrito, também professor. Tinha um jovem brilhante na igreja, cursando direito, jovem brilhante. eh, Tinha vindo do mundo das drogas, se converteu, foi liberto, uma grande liderança, eh, mas eh, o nosso seminário, na época, era 4 anos, conversando com o superintendente, chegamos a um acordo e colocamos 4 anos com hebraico, com grego, mesmo currículo que havia na época, eh, nossa sede em Campinas, lá na Estrada da Ródia, e eh, o que aconteceu? Ele achou que 4 anos era muito tempo. Ele descobriu que ele poderia fazer um outro seminário com menos tempo e que a igreja do Nazareno ia convalidar os seus créditos e ele não ia levar 4 anos para alcançar os seus objetivos, né? Eh, Resumindo a história, infelizmente, né, eh, não é mais pastor, não é mais crente, separou, voltou para as drogas. Atalho só é bom no seu PC, na sua vida espiritual, esquece esse negócio. Não dá jeitinho para conseguir as coisas mais rápido. Não fique cansado de esperar porque Deus está demorando. Deus não vai usar atalhos. Jesus rejeitou o atalho que para ele foi oferecido e ele nos deixou esse exemplo. Ele resolveu cumprir tudo que os profetas haviam escritos e determinado para que ele fizesse. Se ele pega o atalho, ele prejudicava o plano de Deus. Por isso que se você pega um atalho, você prejudica o plano de Deus. Tá? No momento, para ele foi vantajoso, porque realmente mais rapidamente ele alcançou o que ele queria, licença, teve oportunidade de assumir igrejas, né? eh, não só no Rio de Janeiro, em outro estado também, mas tudo ruiu, porque no momento que era para ele dizer não ao atalho, ele disse sim. É claro que as experiências, nós tiramos lições, hoje a denominação não age mais assim e as exigências foram ampliadas. Então, isso não funciona mais em tentar esse atalho. Se faltar discernimento, a lei, a lei já estabelecida não vai permitir que isso aconteça. Terceira razão por que temos dificuldade de entender o que Jesus fala ou faz é porque a interpretação que nós temos é diferente da dele. Ah, quando as irmãs de Lázaro e os judeus que estavam com ela lá em Betânia viram que as coisas estavam piorando, Lázaro estava piorando e finalmente morreu, como é que Jesus estava vendo aquela situação? Não estava vendo da mesma forma que ela. Estavam vendo que estava piorando, para Jesus não estava piorando, porque para Jesus o que estava acontecendo era para a glória de Deus. Então, a interpretação de Jesus é diferente da nossa, é diferente da sua. Às vezes você acha que está piorando, está ficando cada vez pior. Será que
É o que Jesus está pensando sobre a sua vida? Eh, e será que, eh, o que você está pensando, que essa como essa situação vai ser finalizada, é como Jesus está pensando? Porque para Marta e Maria era: morreu, acabou, só vai ressuscitar no último dia, aquele dia escatológico. Para Jesus não. Olha, a minha interpretação disso que está acontecendo, está tudo dentro do plano de Deus, eu sei, estou tranquilo, não vou sair correndo daqui, não vou chegar lá afobado, vou bem devagarzinho, vai passar 4 dias, vocês vão pensar que está piorando, para mim está melhorando. Então, a interpretação que Jesus tem da sua vida, o que está acontecendo hoje, talvez não seja a interpretação que você está tendo. Desconfie da sua interpretação. Você acha que está piorando. Será que aos olhos de Jesus está piorando? Qual é o processo que você precisa passar? Né? Aprender a esperar, aprender que para Ele não há nada impossível, não há nada que não possa sofrer uma reversão. eh, então, eh, às vezes nós não entendemos porque nós queremos que Jesus interprete as coisas como nós estamos interpretando. Às vezes você quer que Jesus concorde com você. E aí a sua oração é uma argumentação para que ele entenda, tenha a mesma visão que você tem, a mesma compreensão e a mesma interpretação que você tem. Do seu casamento, do seu emprego, do seu trabalho, aquilo que você está vivendo. E não adianta orar desse jeito, porque não vai ser Jesus que vai absorver a sua visão e a sua interpretação. Tem que ser você que tem que absorver a visão e a interpretação dele, a maneira dele pensar. Em quinto lugar, às vezes nós não entendemos como Jesus age, aquilo que ele fala conosco, é porque nós queremos que Jesus sempre haja primeiro. É, a experiência da mulher samaritana, quem agiu primeiro, Jesus ou a mulher, desculpe, a mulher cananeia? Quem agiu primeiro, Jesus ou a mulher cananeia? Estão lembrados? Foi a mulher cananeia. Ela vem atrás, ela fala, né? Então quem agiu primeiro não foi Jesus, foi a mulher cananeia. A experiência do centurião que estava com um empregado doente em casa. Quem agiu primeiro? Foi o centurião ou foi Jesus? Foi o centurião. E aí você pode ir pensando outras experiências. Então a Bíblia te ensina que você tem que agir primeiro e Jesus reage depois de acordo com a sua ação. Satanás quer inverter essas coisas, quer que você fique orando a vida inteira para Jesus agir e você prometendo em oração que se ele fizer, você vai fazer essas e essas mudanças. Se Jesus me abençoar, eu vou ser dizimista. Não vai funcionar assim. Se Jesus fizer, eu me consagro mais. Se Jesus fizer isso, me der essa bênção, aí eu serei mais dedicado ao seu reino. Não vai funcionar. Você vai continuar orando e Jesus não vai fazer. Porque o que você percebe na Bíblia é que primeiro você age. E quando você age primeiro, você demonstra fé. Se Deus agiu primeiro, você não precisa demonstrar fé. Deus já agiu. Né? Então, primeiro Moisés teve que colocar o pé nas águas, colocar o seu bordão nas águas, para depois o vento começar a soprar. Primeiro os sacerdotes tiveram que colocar os pés nas margens do Rio Jordão, que estava transbordando em cheia, para que as águas fossem retidas. Então, é um problema quando nós não aprendemos isso e nós estamos sempre esperando ou desejando, se Jesus fizer, eu faço.
Jesus fala assim: "Não, não, não, não é assim que funciona. Você ainda não entendeu. O seu relacionamento comigo eu primeiro preciso ver a sua oração. Eu preciso ver primeiro a sua decisão. Eu preciso ver primeiro a sua atitude. Eu preciso ver primeiro as suas ações. Quando você age, eu reajo. Quando você age, eu reajo." Eu creio que nós, se você agora for rememorizar, você vai lembrar que em muitas ocasiões da sua vida foi assim, né? Eh, Às vezes é um pouco diferente quando nós estamos ali engateando na vida cristã, né? Eh, a criança, quanto menor é, mais dependente é que a ação primeira venha dos pais, mas mesmo assim, para eles agirem, ela chora. Enquanto eles não agem, não reagem ao choro, ela não sossega. Então, às vezes, nós queremos que nosso relacionamento com Jesus funcione da maneira que não vai funcionar. Se Jesus fizer, eu faço. Então, vai continuar orando e Jesus não faz. Porque ele quer ver primeiro as suas escolhas, a sua decisão, a sua atitude, né? Eu vou orar, eu vou dizimar, eu vou ser assíduo na casa de Deus. Ele quer ver a atitude. Aí você age, então ele reage. Então, 5 exemplos, poderia citar alguns ainda mais, mas eu vou ficar com esses 5 exemplos e eu espero que tenha te ajudado. Amém? Faltou o quinto? Ah, tá. Obrigado. Era um teste. Era um teste. Estou feliz que vocês estão acompanhando. Então tá bom. É o quarto mesmo que eu pulei aqui. Por que que às vezes nós temos dificuldade de entender Jesus, o que ele fala conosco, o que ele faz? Porque Jesus, ele só fala com você as primeiras instruções. Ele não dá o roteiro todo da viagem, tá? Ele só fala o início das coisas. Então, eh, vamos pegar o exemplo de Jesus quando ele começa a reunir os primeiros homens para serem seus discípulos. O que que Jesus fez com eles? Eh, Podem vir, porque eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Jesus falou que eles iam passar até esse objetivo ser alcançado? Falou. Falou que eles iam passar na Judéia? Não falou. Falou que eles iam passar na Galileia? Não falou. Falou que eles iam passar depois que ele morresse? Não falou. Falou o que ia acontecer com ele depois que ele ressuscitasse? Não falou, né? Mas ele deu uma palavra inicial. Então, às vezes, nós queremos. eh, Deus tem um plano, Deus tem um propósito na sua vida e você quer que Deus fale assim: senta aqui, eu vou te falar começo, meio e fim, né? Eh, e aí só tomamos a decisão se ele fizer isso. Mas ele pode fazer? Pode. Mas será que ele quer fazer? Será que ele vai fazer? Porque nem sempre ele faz. Então, eh, às vezes, ele quer que, por aquilo que ele falou, você dê um passo, você obedeça, mas você segue pela fé. Deu para entender? Porque se ele contasse toda a história, 2 coisas poderiam acontecer. Ou você ia ficar assustado e falar: "Ah, não, estou fora. Ser pescador de homens, vou passar tudo isso. Não, muito obrigado. Honrado pelo seu convite. Estou fora", né. Poderia acontecer isso, tá. Mas outra coisa poderia acontecer também: "Não estou fora, mas nada vai ser pela fé, porque eu já sei tudo o que vai acontecer". Então não é um relacionamento baseado na fé, e a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então por que que Jesus não te conta toda a história? Às vezes ele fala assim: "Ó, ela vai ser a sua esposa, mas você não sabe o que vai passar com ela". Ou ele fala assim também: "Ele vai ser o seu marido, mas você não sabe o que você vai passar com ele". Para manter aquele casamento, para contar uma linda história para os netos. Ele E nós não podemos ficar em dúvida nessas coisas, irmãos. Deus fala assim, ó:
Pode começar esse negócio. Essa vontade que está no teu coração de começar esse negócio, de fazer esse curso, fui eu que fiz isso. Mas ele não fala para você as dificuldades que você vai passar, a concorrência no mercado, a deslealdade do mercado. Ele não precisa falar isso, porque o que é necessário é você crer e obedecer inicialmente e prosseguir pela fé, na dependência, na humildade. Então, ele não fala tudo, não é por maldade, não é porque ele não saiba, não é? Tudo a ele está revelado, mas é porque o que era necessário para você decidir, ele já falou. Meus irmãos, aqui nós tivemos hoje os 5 minutos missionários, né? A Betina falou a dificuldade com os missionários, e não só os missionários, mas os crentes estão passando em outros países. Meus irmãos, alguns desses casos, né? Deus falou, vai, falou a cidade, falou o país, mas não falou tudo que eles iam passar, né? E não era para falar mesmo, porque Deus falou o que era suficiente para eles dizerem sim. Eu sabia que se falasse o resto, eles poderiam dizer não. Então, eu costumo dizer, até para você entender Deus também. Pega essa frase aí que eu vou falar. Deus trabalha com a informação e com a desinformação. Não é com engano. Não engana ninguém, tá? Mas ele dá a informação que é suficiente para você ter coragem de falar: vou casar, vou casar. Né? Ele dá a informação para que seja suficiente para você ter fé e falar: não, eu vou abrir esse negócio, eu vou abrir essa loja, vou começar isso, eu vou entrar nesse curso, eu vou fazer essa graduação. Ele dá a informação suficiente, mas o que vem depois é vida de oração, é meditação na palavra, é comunhão com os santos, dependência do Espírito Santo, para que você prossiga e não seja mais um que começou e não pôde terminar. Tá bom? Aí fechamos os 5, amém? E eu quero, antes de orar, convidar você a ter uma orientação bíblica, como que você deve orar hoje à noite, devido a isso que você ouviu. Está lá em Efésios, capítulo 1, verso 18, que é a carta que nós estamos estudando na escola dominical pela manhã, começamos hoje. Paulo sabia tudo isso aqui que nós consideramos hoje à noite, e aí você vai entender por que que na oração dele, pelos Efésios, ele pede o que está aqui. Obrigado, pastor. Capítulo 1, versículo 18. Olha o que Paulo pedia, qual era o conteúdo da intercessão de Paulo pelos crentes na cidade de Éfeso. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Oro também para que o coração de vocês sejam iluminados. O seu problema não está aqui, ó, nos olhos naturais, nem aqui, ó, na sua cuca. O seu problema está no coração. Às vezes é mais fácil você compreender Jesus com o coração do que com a razão. Porque pelo que você viu, a nossa razão caminha às vezes numa direção que ele está caminhando em outra. Deu para entender? Então vamos ficar em pé e vamos orar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Você deixa eu te ajudar nessa oração? Eu sei que às vezes, num momento como esse, o pastor fala assim: vamos orar. E às vezes a gente parece que fica com a cabeça vazia, só esperando a oração que ele vai fazer e nós realmente não oramos. Então, por isso que às vezes eu gosto de orar em voz alta com vocês. Tá? Isso não impede de depois você continuar e é só um gatilho para te ajudar, mas depois você continuar e orar mais em casa depois ou continuar a sua oração. Então, para te ajudar, tá? Vamos orar juntos em voz alta. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado, porque hoje à noite eu creio que essa palavra é para me mostrar
E muitas vezes eu fiquei triste ou chateado, pensando que o Senhor não estava agindo ou que estava agindo errado. Eu pequei. Eu queria que o Senhor enxergasse as coisas como eu enxergo, mas isso não vai acontecer. Eu queria que a tua interpretação fosse igual à minha, mas isso não vai acontecer. Eu queria que o Senhor agisse primeiro. Se o Senhor fizesse, eu ia cumprir as minhas promessas. Hoje à noite, o Senhor me fez entender que o erro não estava em ti, estava em mim. Por isso eu te peço perdão por essa presunção. E a partir desta noite, eu quero crescer espiritualmente, eu quero entender o que o Senhor me fala e o que o Senhor faz na minha vida. Por isso a oração que Paulo fez a favor dos Efésios, eu faço por mim mesmo. E eu te peço, querido Jesus, abre os olhos do meu coração. Eu repito essa oração com sinceridade, em teu nome. Amém. Senhor, ouve a oração de cada um, aquilo que o coração da tua filha, do teu filho, sente mais desejoso de falar agora no seu particular contigo. Ninguém está aqui hoje à noite por acaso. O Senhor governa as nações, mas o Senhor governa a vida de cada um de nós. O Senhor sabia a palavra e cada um que aqui estamos, o Senhor tinha um endereço certo. Aplica a tua palavra à nossa vida, sejamos melhor do que já somos. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém.